Aqui na minha rua sempre tem cachorro. E pelo latido você sente que é um Golden Retriever. Vou fechar a porta aqui. Isso pode diminuir um pouco. Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um encontro aqui no Prazer Carnal. Se ainda não se inscreveu, por favor, não perca a chance de se inscrever e ainda ativar as notificações para saber novas entrevistas, novas propostas, novos debates. Esse canal, você sabe, é múltiplo, esse canal convida pessoas muito variadas, mas sempre alguém de destaque, alguém que tenha algo a dizer. E a pessoa que eu convidei hoje, que foi uma honra que tivesse aceitado, tem muita coisa a dizer. É um dos maiores escritores do Brasil. Vende, felizmente, é sempre uma alegria para o historiador que venda tantos livros, que alegria que o Brasil está lendo os livros dele. Eu estou falando naturalmente de Laurentino Gomes, eu estou falando do segundo volume, o segundo livro da trilogia sobre escravidão, e você já o conhecia, porque ele tinha feito best-sellers muito bons, como 1808, 1822 e 1889. Então, logo após a vinheta, nós vamos ter o prazer de escutar um homem que está fazendo milhões de brasileiros descobrirem a história do seu próprio país. Por favor, vamos à vinheta. Prazer Carnal. Laurentino, que honra recebê-lo aqui nesse dia para falar do meu tema de história e dos livros que eu lhe acompanho. Quando nos encontramos uma vez num avião, acho que você estava com a sua esposa em um avião para Curitiba, não lembro. Isso que nós nos encontramos, eu lhe disse, que alegria que alguém está escrevendo bons livros de história do Brasil e esses livros estão sendo lidos. Que prazer recebê-lo, Laurentino. Bem, o prazer é meu, professor Leandro Carnal. Além de um grande amigo de longa data, eu sou um fã, um admirador, né? Eu acho que você, Leandro, tem sido uma luz no nosso caminho, porque tem mostrado o que é possível, né? Levar cultura e informação e história para um público cada vez mais amplo. Então, acho que esse é o desafio de todos nós no Brasil, né? Atingir, democratizar a informação, democratizar a cultura, né? Você sabe que nós falaremos logo desse livro excepcional, que é o volume 2 da trilogia Escravidão, que é um volume decisivo, porque você vai pegar o apogeu da escravidão, ou seja, o período da economia mineradora, o início do século XIX. Você, no volume anterior, tratou da estruturação do tráfico, o primeiro leilão de escravos em Portugal, e agora está nesse fato. Mas antes de nós chegarmos a esse que é, e eu concordo com você, o fato mais importante da história deste país, a nossa tradição escravista. Antes de nós chegarmos lá, eu quero falar um pouquinho daquelas coisas que você já deve ter acompanhado. Você surgiu para o grande público, ganhou vários prêmios Jabuti a partir do livro 1808, ou seja, no contexto da chegada do príncipe Dom João e da família real. Depois continuou com a independência, 22, e foi até a República. Qual me parece ser a sua receita? Muita pesquisa, muita leitura da bibliografia essencial, não? E, acima de tudo, uma capacidade narrativa muito grande. Você acha que, além disso, o fato de você também analisar fatos que até então o grande público não conhecia, deixa eu pensar, a Batalha do Genipapo, por exemplo, que o grande público fora do Piauí, por exemplo, não conhecia. Esse é o segredo, é também um envolvimento biográfico, ou seja, você falar de detalhes de Benjamin Constant, detalhes de Dom Pedro e sua formação, detalhes do príncipe Dom João. É essa ida ao objetivo, o prático, ou é a sua capacidade narrativa? Qual é o segredo da sua escrita, Laurentino? Leandro, eu acho que é um pouco de tudo isso que você citou, né? Eu sou um jornalista, um repórter, então eu acho que o grande desafio nosso é você realmente ampliar esse conhecimento, porque se você ficar só na superfície, só na banalidade, o livro vira uma mera obra de entretenimento e Uhum, não ajuda a educar, a ensinar ninguém, né? Se você der um mergulho uhum, muito profundo, afasta aquele leitor mais leigo, o leitor mais jovem, que não está uhum, habituado com esses temas. Mas o jornalismo desenvolveu técnicas para atrair uhum, e reter a atenção do leitor. Então,
Eu sempre me preocupo com detalhes surpreendentes, pitorescos, que o leitor vai falar: nossa, eu nunca imaginei que seria assim. Procuro sempre jogar luz nas pessoas, os personagens, os protagonistas, sejam eles famosos ou não. Pode ser o Dom Pedro I, pode ser o Marechal Deodoro, mas pode ser o escravo anônimo que teria sido o primeiro descobridor de ouro em Minas Gerais, e que é citado Uhum, de passagem, sem uhum. nenhuma detalhe maior, no livro do André, do André João Antonil. Então, eu sempre procuro também fazer alguns paralelos entre o Brasil do passado e o Brasil do presente. Então, eu sei, por exemplo, que hoje as pessoas estão muito mobilizadas por alguns temas cruciais, né? Que é, por exemplo, a corrupção, os desmandos, a ineficácia do Estado brasileiro, o racismo, evidentemente. Então, sempre que eu puder fazer uma ponte entre passado e presente, eu acho que isso ajuda a refrescar essa história para o leitor desse início do século XXI. Então, por exemplo, eu fiz questão de fazer um capítulo no segundo volume de Escravidão sobre a roubalheira, o toma lá da cá, o contrabando, o tráfico de interesses, o nepotismo no século XVIII. Os dois primeiros governadores de Minas Gerais voltaram para Portugal muito mais ricos do que os seus vencimentos permitiam. Um deles, aliás, o rei de Portugal, se recusou a recebê-lo com ciúme da riqueza que chegava ao Brasil. Eu acho que isso ajuda as pessoas a fazer uma conexão imediata, assim, que interessante, então é de lá. Então, esses assuntos não são tão presentes quanto eu imaginava. E também, eu acho que esse fator que você citou ajuda bastante você tirar, digamos assim, esse cenário excessivamente concentrado em São Paulo e Rio de Janeiro, na história do Brasil. Então, quando você mostra que houve uma batalha do Genipapo, uma guerra da independência na Bahia, e que sem a expulsão dos portugueses de Salvador, no dia 2 de julho de 1823, o Brasil simplesmente não existiria, e que essa data 2 de julho é uma festa inacreditável em Salvador e o restante do Brasil praticamente ignora a sua existência, tudo isso ajuda também a dar uma dimensão nacional. Os leitores, os baianos, eu, modéstia à parte, gostam muito de mim. Eu sou bastante festejado quando eu vou à Bahia, como também ao Piauí. Ganhei lá um título de cidadão honorário no Piauí, em razão do capítulo sobre a Batalha do Genipapo. Mas eu acho que são fórmulas, né, diferentes. Eu acho que se eu ficasse apenas em fenômenos estruturais, a conjuntura daquele momento, ou então ficasse apenas no pitoresco, o livro ficaria desequilibrado. Quando eu misturo essas coisas todas, ajuda a atrair e reter a atenção desse leitor, especialmente o mais jovem e o mais leigo. Eu acho que seus livros têm virtudes dos grandes historiadores tradicionais que nos formaram. Por exemplo, você tem preocupação com gráficos, tabelas, nesse volume 2 que nós falaremos sobre quantidade de seres humanos escravizados, as novidades para mim, que sou historiador, mas não sou especialista em escravidão, a quantidade de marinheiros escravos. Isso é uma novidade para mim, que o seu livro traz tão bem. Você traz os dados e nisso você lembra um dos mestres do marxismo brasileiro, que é o Caio Prado, que fez a gente pensar a partir de grandes recortes econômicos. Você tem uma narrativa, às vezes, sociologizante. Você lembrou do Padre Antonil, dessa crônica proibida, depois por Portugal, do Tratado aqui das Riquezas. E o Padre Antonil tem vários episódios sobre dança de escravos, tem vários episódios anônimos no meio das suas frases citadas em vestibular, o escravo às mãos e os pés do senhor de engenho, o ser senhor de escravo, etc., ser senhor de engenho. E todas essas frases aqui são retomadas numa boa tradição, sem, claro, incorporar a questão política, numa boa tradição, por exemplo, Gilberto Freire, essa narrativa cotidiana, intimista. E, por fim, eu acho que seu texto tem a beleza do Sérgio Buarque. Acho que Sérgio Buarque é o mestre de todos nós. Vários trechos seus me remetem a Caminhos e Fronteiras, especialmente Caminhos e Fronteiras. E talvez Capistrano, nos seus capítulos de história colonial, especialmente o capítulo sobre o sertão, enorme capítulo do Capistrano de Abreu. Então, parece que é óbvio que você bebeu essas fontes, é óbvio que você leu muito, pesquisou, há dados novos nos seus livros. Você não é um jornalista que reorganiza o conhecimento bibliográfico. Essa sensibilidade é preciso identificar. Você cria uma narrativa
nova. Ela tem, no caso da escravidão, é mais evidente ainda um comprometimento político. Você está comprometido na luta contra o racismo e contra as heranças da escravidão. Mas eu quero falar, antes de chegar ao seu livro, de uma coisa inevitável. Você faz muito sucesso. Você ganhou 7 jabutis, né? Foram 7 É, prêmios Jabuti. Você ganhou o é. prêmio mais cobiçado como autor, 7 jabutis. Você é lido, você está nas bibliotecas, nos aeroportos, as pessoas leem. E há uma coisa que geralmente os intelectuais quase nunca perdoam, que é o sucesso. O sucesso é um defeito muito grave para uma pessoa. Se você vendesse 2 livros, desse uma palestra técnica para meia dúzia de especialistas, fizesse um artigo em inglês numa revista que seria lida por mais 2, você estaria bem, mas você faz sucesso e as pessoas leem. Você sente esses ataques da academia ou da inteligência contra a sua obra? Sim, Leandro. Aliás, o Tom Jobim tem uma frase famosa, né? Fazer sucesso no Brasil é uma merda, com perdão da palavra, mas foi a expressão que ele usou. E eu sinto sim, no começo me incomodava muito. Eu fazia todo o rastreamento das redes sociais, eu procurava me defender, mas hoje Uhum, não. Hoje não. Hoje eu percebo que isso é uma reação corporativista, e especialmente de pessoas que estudaram muito, sofreram muito para atingir determinadas posições e hoje são bastante injustiçadas no seu trabalho, né? O Brasil hoje, as universidades, especialmente as universidades públicas brasileiras, estão sob ataque. As pessoas não têm oportunidade de realizar plenamente os seus sonhos no ambiente acadêmico e às vezes você projeta todas essas frustrações num autor que por acaso está fazendo sucesso nessa área técnica. Então, uhum, eu entendo isso como uma reação às vezes corporativa, mas é assim, por exemplo, as pessoas falam, como é que os historiadores veem o seu trabalho? Essa categoria profissional, ela é enorme, ela é muito diversa no Brasil. Então, geralmente aqueles historiadores que estão na frente de batalha, ali com a missão de atrair a atenção da garotada, de jovens, crianças, adolescentes para a história do Brasil, esses adoram o meu trabalho. Adotam em sala de aula, eu faço muitas lives, aulas virtuais, e a acolhida tem sido grande. Às vezes, aquele historiador acadêmico que se julga, digamos assim, o cânone, né, do conhecimento, ele se incomoda, até porque às vezes ele gostaria que eu seguisse todos os protocolos adotados na academia, a linguagem técnica, a metodologia, passasse por filtros de validação numa banca de mestrado, de doutorado, e eu faço outra coisa, né? Eu faço livros, uhum. reportagens, o meu recorte é diferente. Mas assim, o essencial é o seguinte: eu bebo nessa fonte. É esta fonte que me valida, embora às vezes não me reconheça publicamente. Mas eu sempre, ao iniciar um trabalho, um projeto, eu vou às fontes de referência, aquelas fontes que foram validadas no ambiente acadêmico, porque eu não posso reinventar a roda, né? Eu não posso escrever uma outra história que já não esteja validada pelos especialistas. Então aí é João José Reis, é Luiz Felipe de Alencastro, é Sérgio Buarque, é Gilberto Freire, eu não posso fugir disso. Agora, a linguagem muda, sim. A maneira de escrever, de fazer escolhas, o que é que eu vou dar mais ênfase ou menos ênfase, e aí é uma liberdade que o jornalista tem que ter. Até porque o que me encanta na disciplina de história é justamente a sua pluralidade, né? Não existe uma história oficial do Brasil, uma história definitiva. Existem muitas possíveis histórias. É um enorme edifício que está em permanente construção. O meu é um tijolinho. Eu vou lá, boto um tijolinho a mais. E quem quiser se candidatar a participar dessa construção é sempre muito bem-vindo, né? Eu imagino na faculdade, algumas faculdades de filosofia, existe a disciplina de escrita filosófica, mas não há que eu conheça nas faculdades de história, certamente não havia na Unicamp, de onde eu venho, não havia de escrita histórica. Logo, os historiadores passam a vida escrevendo e lendo sem uma disciplina ou um ramo que nos ensine a pensar a escrita.
E aí o resultado é que às vezes grandes pesquisas são disfarçadas ou são pioradas por uma linguagem que, em nome da cientificidade, que é uma virtude, se torna árida. Por isso que eu gosto de ler historiadores franceses, Lucien Febvre, por exemplo, Georges Duby, Jacques Le Goff, o grande Marc Bloch e outros, porque eles, como Brodel, eles aprenderam que tem que fazer pesquisa, tem que estudar teoria, mas a maneira como vai escrever algo é também um elemento fundamental. Então, quando os meus alunos começam a escrever tese assim, começam no abstract, o objetivo desse trabalho é analisar as formas de repressão no Vale do México, eu acho que é uma. Eu tenho que dizer a eles, sim, linguagem deve ser precisa. O texto acadêmico é diferente do texto de divulgação, mas o preciso não quer dizer feio. Você não pode esconder com a narrativa falta de pesquisa, mas não pode esconder sua pesquisa na narrativa retórica faltante, né? Isso É, você, os ingleses chamam de storytelling, né? Ou seja, é, essa capacidade de construir uma história, um texto que seja realmente atraente, sedutor, que as pessoas, que seja uhum, compreensível, seja denso uhum, na medida do possível e da necessidade, mas também isso, por exemplo, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos se faz muito bem. sim, Mas eu vou te dar eu, um exemplo assim muito concreto de o olhar jornalístico e o olhar, às vezes, do historiador acadêmico. Eu vou agora para o terceiro volume, e esse é um spoiler, né? Eu vou fazer um capítulo sobre as amas de leite, que eram uhum, anunciadas em jornal, compradas, vendidas. É um personagem muito forte, muito interessante do Brasil, especialmente no século XIX. Aí eu fui ler uma historiadora, muito importante nessa área. Ela começa com esse tom: o papel das mulheres na história do Brasil, pororó, pororó, e lá, 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 lá. E aí, lá no último parágrafo, ela descreve uma cena impressionante que você deve conhecer, que é uma foto do Marc Ferrer de uma sim, senhora, ama de leite, já velhinha, e do lado está um menino que ela amamentou, um senhorzinho de engenho, provavelmente, de terninho e gravata, olhando. E há uma carência afetiva entre os dois, porque uma é escrava e o outro é o senhor de engenho. E essa historiadora descreve isso no último parágrafo. Eu disse: não, é o contrário. uhum, Você tem que começar o texto descrevendo essa cena, que é muito forte, é sim, muito emblemática da escravidão no Brasil, e aí você vai abrindo o texto. Aí pode sim, falar das referências acadêmicas e do fenômeno e tal, mas é uma maneira de construir. Ou seja, as é uma, informações estavam lá, mas essa pessoa talvez não tenha tido o treinamento adequado para construir um texto para reter a atenção, até porque provavelmente não era o objetivo desse uhum. texto específico. É, mas essa é uma questão, por exemplo, para citar um historiador que eu passei, Jorge Duby, quando ele escreve Guilherme Marechal, ele vai falar da vida de Guilherme Marechal, esse personagem medieval, mas ele começa descrevendo a morte do Guilherme Marechal, e aí faz uma história retroativa, e isso é muito importante. Ou Domingo de Bovine, por exemplo, do Legoff, são coisas que vão nos fazer refletir a partir de um fato. Você não fugiu dessa questão que a gente chamaria em história de história cronológica, factual, positivista, Leopold von Ranke qualquer coisa do gênero, que é matizar seus livros pelas datas. Mas as datas são fundamentais para o historiador. Como historiador, eu acho fundamental que o público tenha o seu interesse despertado, porque o meu público não é de historiadores. Então eu não preciso discutir o significante do conceito de ideologia na transição de Hegel para Marx para o meu grande público, mas eu, historiador profissional, tenho que dominar o conceito de ideologia. Então, quando eu estou dando aula para o Exatamente. ensino médio, primeiro eu tenho que seduzir a turma, né? Primeiro eu tenho que seduzir, depois eu passo a analisar. E eu acho que essas coisas são muito importantes. Eu gosto muitíssimo disso. Mas eu quero passar ao seu livro, o livro que está com para grande alegria minha, não só eu vi na lista os mais vendidos, o volume 2, mas o volume um voltou junto com ele. Um está puxando o outro. Um está puxando o outro, que é ótimo. Mais minha amiga Djamila também, com o pequeno manual antirracista, mais as questões do feminismo negro, tudo isso junto nas listas mais vendidos de não ficção é muito bom. Mas eu vou começar exatamente com o seu storytelling. Eu vou lhe contar uma historinha. Domingo eu fui levar meu carro para lavar aqui em São Paulo. Fui a um posto na esquina da Estados Unidos com o brigadeiro Luiz Antônio.
e estava com o seu livro, que eu estava lendo as minhas anotações no livro para esse encontro de hoje. E fiquei dentro do carro. Um senhor pediu para eu sair para ele aspirar o carro e olhou o livro e perguntou: Esse livro é bom? Ele serve? E eu olhei para ele. Era um senhor negro, todos os lavadores ao redor do carro eram negros. E eu, o leitor, era branco. Eu disse: serve para entender o que está acontecendo hoje nesse posto onde não há mais escravidão desde 1888 e, não obstante, a marca dessa experiência está aqui, até hoje. Quer dizer, isso para mim é história. Ela não explica o presente, mas ela mostra, ela não profetiza, ela não corrige, melhor dizendo, para não ser Cícero, mas ela mostra de onde nós viemos. Como é que nós chegamos a um posto em que ninguém naquele posto selecionou assim: queremos lavadores negros. Não precisou fazer isso. Não precisamos fazer isso, porque havia uma tradição histórica, né? Havia uma tradição de trabalho braçal no Brasil. Você, muito mais do que na trilogia de datas de 1808, 22, 89, você tinha uma questão pessoal, eu acho quase política, na sua trilogia de escravidão. Você tinha isso presente? Você que pensou nessa ideia? Não, Leandro, isso foi aumentando, né, ganhando uma dimensão Uhum, maior na minha vida. Eu diria que quando eu escrevi o livro 1808, era quase uma curiosidade. Realmente o livro, eu escrevi muito facilmente esse livro. É uhum, um livro que permitia brincar, com muito bom humor, muitas coisas caricatas, curiosas. Mas ao tentar explicar o Brasil da chegada da corte ao Rio de Janeiro, no dia 8 de março de 1808, eu percebi que tinha uma coisa importante ali, que era a escravidão. E aí eu tive que escrever um capítulo sobre escravidão em 1808. Ao tentar entender a independência em 1822, eu percebi que tinha uma sensação de orfandade, né? Todos aqueles movimentos populares de rebeliões, revoltas. O Brasil viveu uma guerra civil na época da regência, entre 1831 e 1840. Há uma sensação de orfandade no Brasil, de um país que faz uma ruptura com Portugal e mantém a estrutura social vigente, não acaba com a escravidão, não alfabetiza as pessoas, não faz reforma agrária, não distribui riquezas, nada. E quando você vai à República, é impossível entender 1889 sem observar que há um pacto que se rompe entre o trono brasileiro e a aristocracia escravista. Um apoiava o outro, um ganhava benefícios e títulos de nobreza do outro, assim por diante. Quando esse pacto se rompeu com a Lei Áurea, o edifício desabou. Então, assim, aí eu fui ganhando consciência de que a escravidão era, assim, digamos, o alicerce da história brasileira. Você não consegue explicar nenhum evento importante da história brasileira, no passado, eu diria até no presente, sem observar a escravidão. Agora, isso também foi me chamando um papel político. Então, ultimamente, é muito curioso, depois que eu fiz o volume um e o volume 2 de escravidão, eu comecei a dar entrevistas em que eu sou chamado a me pronunciar por feridas ainda abertas no Brasil, especialmente em relação ao racismo. Mas eu acho que assim, ninguém escreve um livro sobre escravidão como se estivesse dando um passeio. Você é chamado a assumir determinadas posições. Eu diria assim que o autor Laurentino Gomes foi sendo naturalmente levado a posicionamentos mais de esquerda, que é uma parte do espectro político naturalmente mais reformista do que o outro, que é conservador, que, portanto, não quer manter o status quo. Mas eu acho assim, eu tenho que assumir também essa postura, né? Não estou aqui de alegre, né? Eu acho que eu estou falando sobre o Brasil e um Brasil que é herdeiro, que tem passivos históricos muito, muito mal resolvidos. E o principal deles é a escravidão e o racismo. Então, isso me traz a fazer pronunciamentos sobre o Brasil de hoje. Você usou uma expressão que os historiadores clássicos quase nunca usam, a historiografia de livro didático nunca usa, que é guerra civil, como se a Balaiada, a Sabinada, as rebeliões de 1842, já após a regência em Minas e São Paulo, ou a Longa no meu estado, a Guerra dos Farrapos, não fossem tentativas de, ou efetiva, guerra civil. E aí, como você diz
claramente, né? Uma coisa é o Barão de Caxias, ou o futuro Caxias, reprimindo a balaiada, e outra coisa é ele reprimindo a Guerra dos Farrapos, né? São duas coisas muito diferentes, né? Uma coisa é lidar com rebelião que tem negros, e como tal, a tática foi de morte, e outra coisa é lidar com senhores de escravos no Rio Grande do Sul, que estão promovendo uma rebelião, no qual você incorpora o exército imperial, anistia os crimes de guerra e ainda mantém os soldos que eles tinham no exército farrapo com equivalência no exército imperial. Então isso é muito evidente que, por exemplo, 1822 é um projeto contra um outro projeto, de alguma forma. 1822 é um projeto contra a Inconfidência Baiana, por exemplo, contra a Revolta dos Alfaiates, contra isso. Que 1889 é também um projeto urbano, branco, positivista, contra um determinado modelo de Brasil. Não? Então parece que as nossas revoluções são contra-revoluções. Né? Mas eu queria que você falasse mais dessa importância. Como eu lhe disse, foi uma surpresa para mim, que não sou um especialista, logo a minha ignorância é mais compreensível, que houvesse até marinheiros escravos, porque nós estamos acostumados a pensar na escravidão não no modelo romano, onde o escravo é professor de grego, é arquiteto, ou é escultor, além de trabalhador de minas, mas nós estamos pensando na escravidão na lavoura, ou no garimpo, ou na pecuária, onde ele está mais atomizado, né? Mas a escravidão, você citou amas de leite e você escreveu sobre marinheiro. Ela é mais universal ainda do que a gente imaginava. Sim, aliás, é por isso que eu decidi abrir o livro descrevendo um objeto que eu encontrei no Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte, né? Uma balança de pesar escravos. Uhum. E isso eu acho que ajuda também a atualizar essa história. Quando você transfere para o leitor uma observação do repórter no Brasil ou no mundo de hoje, que remete à importância de algo no passado. E a balança de pesar escravos me deu a noção de o quanto a escravidão havia se tornado corriqueira, banal, trivial no Brasil do século XVIII. Todo mundo que não era escravo sonhava ser dono de escravos, inclusive pessoas alforriadas. É o caso da Chica da Silva, que depois de alforriada se tornou grande dama da sociedade diamantina e também dona de um grande plantel de escravos. A escravidão ela estava enfronhada no Brasil. O Brasil era totalmente dominado e dependente de escravidão. Agora, o interessante é que o escravo africano ou o crioulo, né, que era o nascido no Brasil já, ele não era medido, a sua importância não era apenas na força dos seus músculos, a sua força braçal, idade, sexo e a sua capacidade de física de produzir riquezas. Havia especializações, não havia uma hierarquia entre os escravos. Tinha escravos que sabiam achar ouro, escravos que sabiam plantar e colher arroz, cultivar arroz, tinha pecuaristas, curtidores de couro lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, seu estado, que era uma das especializações daquela região da escravidão. Como tinha também mestres de açúcar, tinha arquitetos, tinha pintores, tinha pedreiros, e assim é muito interessante você observar que existe uma hierarquização no mundo da escravidão, e isso inclusive era precificado na hora de comprar, vender um escravo, uma mulher, ela valia não apenas pela sua idade, pelo seu sexo e pelo estado de saúde, mas também pela sua especialidade. Eu mostro isso aqui no segundo volume. De novo, né, o nosso amigo André João Antonio, ele fala de preços de mercadorias e pessoas na corrida do ouro em Minas Gerais. E aí tem lá uma cozinheira, por exemplo, especializada realmente na cozinha, ela valia muito mais do que uma mulher que chegava da África, recém-chegada, e sem ter nenhum conhecimento a respeito da cultura brasileira. E isso é muito, muito interessante. E os marinheiros faziam parte disso. Aliás, uma curiosidade é que muitos navios negreiros que iam buscar cativos na África, a tripulação era escrava e negra. Isso era muito comum, né? Quem fala sobre isso é o Herbert Klein, que é um grande historiador, escreveu Escravismo no Brasil, e ele trata muito bem disso, assim, das tripulações de navios negreiros que tinham tripulantes escravizados.
Você traz à tona um argumento que algumas pessoas utilizaram para diminuir qualquer defesa de sistema de cotas ou outras posturas. Esse argumento é: havia escravidão institucional na África há séculos, havia traficantes de escravos na África antes do descobrimento do Brasil, tanto na África subsaariana, como saariana, como sul da África. A grande parte dos reinos ou dos grupos negros da costa forneciam escravos do interior para traficantes numa época holandeses, depois dominantemente portugueses e brasileiros. E isto então significa que a escravidão não é uma invenção branca, malévola, portuguesa em essência, e que foi implementada aqui no Brasil, mas um fato universal. Logo, não haveria responsabilidade ou reparações. Você já deve ter ouvido esse argumento. Como você responde sobre essas questões? Seu livro Bem, responde. bem, esse é o grande argumento, né, de quem combate hoje, de quem aliás, se omite de qualquer política pública para enfrentar o legado da escravidão. Aliás, Uhum. não é por acaso que o atual presidente da República usou esse argumento mais de uma vez durante a campanha eleitoral de 2018, né? Ele falou: olha, os portugueses nem entravam na África, eram os próprios negros que se escravizavam. Que havia escravidão na África, isso não é surpresa alguma, isso é um fato Uhum. histórico e sociológico muito bem conhecido. Como havia escravidão? Na Índia, na China, no Império Romano, no Islã, na Babilônia, no Egito, onde houve ser humano, houve escravidão. Isso realmente foi uma grande surpresa, né? A escravidão nem sempre foi sinônimo da cor negra da pele. A própria etimologia da palavra escravo vem de eslavo, povo Uhum. branco de olhos azuis escravizado no leste da Europa e vendido na bacia do Mar Mediterrâneo, desde a época dos romanos e dos gregos. O problema não é isso, o problema é você usar este argumento, este fato histórico bem conhecido, justamente para alimentar uma linguagem racista e de omissão. Porque quando um presidente branco do Brasil, um candidato, diz o seguinte: os próprios negros se escravizavam, ele está dizendo o seguinte: eu não tenho nada a ver com isso, o problema é deles. Então eu não vou ter política de combate ao racismo, eu não vou incentivar a política de cotas, eu não vou ter Bolsa Família, eu não vou ter nenhuma política de compensação, de promoção dessas pessoas que vivem abaixo daquela linha aceitável de pobreza no Brasil, e majoritariamente são os afrodescendentes, porque foram eles que se escravizaram. Então, eu acho assim, isso é uma coisa cruel, né? Você usar um argumento, um fato histórico, e nós estamos vivendo hoje um período de revisionismo, de negacionismo, com objetivos políticos. É com esse mesmo argumento que alguns políticos hoje dizem que o Holocausto não foi tão importante assim, e que tudo bem. Ou seja, uma tentativa de se livrar de qualquer preocupação em relação ao passado e manter o status quo vigente. Quando as vítimas da escravidão não foram os negros da África que escravizaram os outros, foram os que foram para o Brasil, para os Estados Unidos, para o Caribe. Estas vítimas estão presentes entre nós hoje, nesse início do século XXI, porque elas são discriminadas, ganham menos, têm menos oportunidades, e é com este Brasil africano que nós temos que nos preocupar. E não adianta se esconder atrás de argumentos históricos para fugir dessa responsabilidade. Eu estive uma vez no Pelourinho, na Bahia, e fiquei indicando a um grupo quais eram as casas de traficantes. Aí eu parei na metade, que eram quase todas das grandes casas do Pelourinho, que eram de propriedade de traficantes, as maiores fortunas do período colonial em geral, os grandes traficantes, né? Aqueles que, inclusive, doam o palácio a Dom João, aqueles que fazem parte da tradição. Mas eu acho que esse argumento ele ignora uma questão histórica que você toca nos seus livros, né? Existe escravidão em quase toda a África, aliás, em quase toda a Europa medieval, inclusive. Mas na Idade Moderna se monta uma máquina de escravização. Então não se trata mais de vencer uma tribo em guerra ou de uma escravidão por dívidas, mas de um fluxo permanente de milhões de seres humanos que morrem em grande quantidade no caminho e vão ter uma existência miserável e opressiva do outro lado. Isso é É, diferente de um escravo tradicional em Angola, por exemplo. é.
Exatamente. A escravidão na África, geralmente, ela tinha a ver com uma família estendida, uma parentela estendida. Ou seja, na África, o sinônimo de riqueza não era a propriedade da terra, como na Europa ou como na América. Uhum. Geralmente era o tamanho da familiagem estendida. Isso incluía os ex-escravos. Agora, também é preciso lembrar que esta escravidão moderna, ela inaugura uma escravidão de escala industrial. Então eu mostro isso no livro 1808. Houve uma inflação no preço das pessoas escravizadas no continente americano, especialmente no Brasil, da corrida do ouro. Isso aumentou a procura por escravos na África. Os europeus financiavam determinadas lideranças militares com armas, munição, mercadorias, dinheiro. Isso distorceu a geopolítica da África, distorceu a sociedade Uhum. africana. Então emergiram impérios como o Império Ashanti, na atual República de Gana, o Império do Daomé, na atual República do Benin, Oió, na Nigéria, e o Império Lunda, em Angola, que eram especializados em promover guerras com seus vizinhos. Dessas guerras resultavam milhares de guerreiros escravizados e que iam abastecer os navios negreiros dos seus sócios europeus. Então, essa responsabilidade não pode ser naturalmente apenas transferida para a África, como se os europeus não tivessem nada a ver com isso. Ao contrário, essa escravidão industrial distorceu a maneira como a África funcionava e como ela poderia vir a funcionar no futuro. E, acima de tudo, já que você citou uma frase do executivo, é a ideia de que nós não somos brasileiros, né? Como se esses seres humanos escravizados e nós não pertencêssemos ao Brasil, ou seja, aquilo que afeta o Brasil, seja de alguém descendente, um afrodescendente, seja alguém de imigração recente europeia, continuamos sendo brasileiros. E um problema brasileiro é um problema nosso. Talvez seja esse o pensamento tradicional brasileiro. Existe um Brasil, existe um outro Brasil, aquele que já dialoga nos sertões de Euclides da Cunha. Existe um Brasil do litoral e um outro Brasil que esse eu não quero nem saber como ele faz. Mas eu acho que Alexandre Herculano, quando agora entrando num campo que eu sou um pouquinho menos incompetente que a Inquisição, Alexandre Herculano disse que a herança da Inquisição é que ela tornou a delação um ato de coragem e um ato de caridade. Ela tornou o alcaguete, ou chama de X9, como alguém cheio de virtudes. Você acha que a escravidão no Brasil, a instituição da escravidão de indígenas e depois de africanos, ela marca até hoje nossa noção de trabalho? Ela contaminou nossa noção de trabalho? Sim, essa é uma ideia antiga, né? Ela vem lá de Joaquim Nabuco, que dizia Uhum, que a escravidão tinha distorcido, corrompido a maneira como o Brasil poderia ter se constituído. E o uhum, Sérgio Buarque de Holanda vai trabalhar mais nesse assunto, falando da banalização do trabalho. O trabalho se tornou algo indigno, porque no Brasil da escravidão, quem trabalhava era o negro. Então, naquelas famosas ilustrações, pinturas do Debré, que aquela família está indo à missa, na frente vão os brancos e atrás vão os negros carregando um livro, uma sombrinha, um guarda-chuva, uma bengala, porque até isso era indigno para o banco. Especialmente em relação ao trabalho braçal. Então, quem trabalha no Brasil é o outro, é o negro, é o indígena, é o que não está credenciado a participar dos benefícios que esse país gera, dos benefícios do Estado. Então, é muito interessante que isso liga à sua pergunta anterior sobre o outro, né? A escravidão, tradicionalmente, sempre foi o outro, o diferente. Esse era o candidato a ser escravizado. E eu diria que o Brasil continua tratando o seu povo da mesma forma. Aliás, é muito interessante, porque a escravidão nasceu no Brasil para fornecer mão de obra para a indústria do açúcar. No açúcar, você moe a cana, tira a doçura, a riqueza e joga fora o bagaço. Agora estão usando para adubo e combustível, mas joga fora. E o Brasil fez isso com a sua África majoritária, né? Quase 5 milhões de seres humanos escravizados. Moeu essa riqueza em todos os seus aspectos e tentou se livrar dela.
No século XIX havia dois projetos importantes. Chegou a se discutir, inclusive, devolver os negros à África, como os Estados Unidos fizeram na Libéria e a Inglaterra em Serra Leoa. Depois, como isso era impossível, porque era a maioria da população, entra em cena um projeto muito importante do Segundo Império, que era o branqueamento da população, né? Eu sou herdeiro desse projeto. Os meus bisavós italianos chegaram ao interior de São Paulo, vindos de Milão, para substituir a mão de obra cativa, que depois da Lei Áurea, em 1895. Então, essa ideia de que o Brasil, para ser um país digno, para ser um país decente, um país que se reconhecesse como o europeu, precisava se livrar da sua herança negra. Mas Uhum. hoje, ainda hoje, quem continua trabalhando no Brasil são os negros, como, aliás, você testemunhou lá no Lava Jato, né? Nessa É. semana passada. É importante dizer que esse Lava Jato era de um posto. De um posto. Na verdade, por exemplo, na região que eu nasci, o Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, a imigração alemã promovida pelo primeiro reinado, ela tinha algumas características: declaradamente branqueamento de raça, fornecimento de soldados brancos para uma área de fronteira tensa na Prata, mas também a proibição desses colonos ditos alemães e depois italianos de terem escravos, ou seja, querer evitar que aquela região também fosse atingida pelo modus dominante, porque já havia a noção de que era preciso evitar essa difusão, então daqui a pouquinho esses imigrantes europeus iam começar a virar latifundiários tradicionais a esse respeito, né? Mas a expressão branqueamento da raça ela aparece na documentação, então, ela aparece com frequência nessa documentação. E eu acho que, acima de tudo, eu acho que a percorrer o seu livro em meio a narrativas ora trágicas, ora curiosas, com gráficos, com imagens, ela ajuda a entender melhor todas as coisas. Eu acho que a história não é um profeta do presente, mas ela ajuda a entender como é que nós chegamos até aqui, né? Como é possível os episódios repetitivos desse haitianismo que domina, especialmente hoje, as forças policiais, esse medo da rebelião escrava, porque lá do que repetisse aquilo que ocorreu na colônia francesa, ou seja, o homem negro é alvo desse haitianismo de forma declarada, e o corpo da mulher negra é alvo de um outro tipo de tradição e de opressão, assim por diante. Então, eu não gosto de história voltada para o presente, ao contrário dos jornalistas, eu não gosto de história voltada para o presente, mas é impossível entender o Brasil sem entender esses milhões de seres humanos escravizados e sua cultura, não? E a sua cultura, não? Você sentiu isso, né, naturalmente na sua pesquisa? Sim, eu acho que a escravidão não é um evento assim datado no passado e tal. Ela Uhum, constituiu o Brasil. Aliás, eu acho que quando o padre Antônio Vieira, né, pronunciou aquela famosa frase, o Brasil tem o seu corpo na América e a sua alma na África, era uma frase definitivamente profética, porque essa alma hoje ela é cada vez mais uhum, importante, né? Ela está em todos os aspectos. Não é impossível entender o Brasil hoje sem observar as muitas Áfricas que a escravidão construiu entre nós. E ela está não só nos seus aspectos pitorescos, que nós vendemos para turistas estrangeiros, o carnaval, o samba, a música, a dança, a culinária, mas ela está também nos problemas mais terríveis, mais estratégicos, mais definitivos do Brasil nesse momento, que é, por exemplo, a desigualdade social. Nós somos um dos países mais segregados do mundo. Nós somos segregados na paisagem, é só olhar o Rio de Janeiro, São Paulo, quem mora nos chamados bairros nobres e quem mora naquelas periferias insalubres, abandonadas pelo Estado, às vezes dominadas pelo crime organizado. A população africana, de um lado, a população descendente de africanos, de outra, a população descendente de colonizadores europeus. Nós somos um país segregado nos números, nas estatísticas, né? Por qualquer critério que a gente queira medir o Brasil, há um abismo entre o Brasil europeu branco e o Brasil descendente de africanos. E nós somos um país segregado no comportamento, no racismo. Apesar do mito da chamada democracia racial, que sempre foi um mito, uma ideia, uma balela, nós somos um país segregado no nosso comportamento, na maneira como nós olhamos o outro. Então,
Eu acho assim, o Brasil não vai conseguir ir para lugar algum enquanto não enfrentar esse legado da escravidão. Porque a escravidão é um problema real na realidade brasileira nesse início do século XXI. Eu concordo inteiramente. Eu acho que ignorar essa questão é que tem feito a gente patinar em projetos nacionais. Quando eu ensinava para alunos geopolítica holandesa, quando eles conquistam o Nordeste no século XVII, a próxima tarefa dessa geopolítica holandesa é conquistar portos fornecedores de escravizados na África, não é? Porque os holandeses têm consciência, como o padre Antonil teria no século seguinte, que não se faz nada no Brasil sem essa mão de obra, né? Quer dizer, imediatamente os holandeses ou o Marius de Nassau também tiveram essa ideia geopolítica, né? Não adianta conquistar o solo de Massapê de Pernambuco, não adianta queimar Olinda. Eu preciso daquilo que dá vida a esse solo, que é o fluxo constante de mão de obra escravizada, a esse respeito. E nesse sentido, apesar de irrelevante numericamente, a abolição em 1888, quer dizer, a maioria da população negra não era mais escravizada em 1888 em números absolutos, ela simplesmente disse: pronto, valeu, agora sejam livres. E aí o resultado, nós temos mais de 100 anos de debate sobre esse modelo. Eu acho que ouvir o Laurentino é muito importante, mas ler é ainda mais importante. Ler esses livros, formar sua própria opinião, olhar as fontes que ele cita. Laurentino evita muitas notas de pé de página, porque ele quer que mais gente leia de forma fluida, mas ele cita fontes, cita gráficos. Esse volume tem imagens importantes sobre escravidão ao final, muito bem reproduzidas, e é uma maneira de conhecer. Gostou, tomou gosto pela escravidão, leia outros livros sobre escravidão. Essa é uma porta de acesso ao conhecimento, né? Então, não se trata de uma obra menor, mas de uma obra de divulgação de uma área fundamental. E isso é uma grande questão para que o grande público brasileiro tenha aquilo que nos Estados Unidos, na Europa, as pessoas têm muita tranquilidade. Jornalistas, historiadores, jornalistas, filósofos, comentando livros, publicando. Amigas minhas, como Mero Del Priore, que saiu da USP e publica muito sobre mulher, história da criança, história da família. Gente que está divulgando, que são importantes. Como é importante aquele especialista na universidade, que trabalhou a vida inteira num arquivo em Portugal, ou num arquivo em Luanda, ou num arquivo em Salvador. Meus professores, o Lapa, por exemplo, que era amigo do Boxer, e lançaram uma nova visão sobre a importância de Angola e do tráfico africano. Todos os grandes professores, você citou cariocas aí, que trabalham com essa noção de antigo regime nos trópicos, todos eles, o grupo que trabalha escravidão na Unicamp, que são todos colegas queridíssimos, Silvia Lara, Sidney Chalub, Robert Lenz, todos eles que fazem uma obra acadêmica fundamental e que fornece para isso. E você trabalha para esse grande público e para esses que querem ter esse acesso. É muito importante isso, né? Realmente, e entendo que essa habilidade que você tenha vai lhe dar muito sucesso, que eu desejo que seja cada vez maior, e alguns inimigos, porque realmente você é líder, premiado, é citado e é debatido. Isso vai lhe dar, eu já aprendi isso há muito tempo, alguns, alguns inimigos, né? Mas não tem muito o que fazer. Laurentino, muito obrigado pela entrevista, acho que foi um prazer e peço que as pessoas leiam, formem sua opinião. Não confiem no que eu disse, não confiem na minha opinião, confiem na sua opinião analisando o livro. Formule sua própria ideia, mas primeiro leia, depois formule a sua ideia. Primeiro aprenda, depois emita um parecer, né? Nós estamos na época da opinião, eu quero que voltemos à época do argumento. Diga que ame ou odeia após a leitura de todos os livros que nós estamos citando. E aí você formula a sua opinião, né? Muito obrigado, Laurentino, foi um grande prazer e eu peço que as pessoas façam aquilo que muda o mundo, que é ler. Ler muda o mundo. Obrigado, Laurentino. Eu que agradeço, Leandro. Um grande abraço. Um abraço. Prazer,
carnal. Quando eu comecei a pesquisar século XVI, e às vezes vinha uma notícia assim: a correspondência jesuítica se perdeu no naufrágio da armada, eu lamentava. Depois eu comecei a ficar feliz, graças a Deus, menos coisa para eu ler. Porque a Inquisição escreve demais. A Inquisição é prolixa. A Inquisição é prolixa. Laurentino, muito obrigado. Muito Eu que obrigado. agradeço, Leandro. Muito obrigado. Como Um abração. Como se diz aí, foi gira. Foi gira, foi. Obrigado. Tchau, Laurentino. Tchau. Tchau. Tchau, obrigado.